O nosso estudo de hoje é a lição 47 do livro Opinião Espírita e tem por título Mediunidade e Mistificação. Compreendendo-se que na experiência humana enxameiam espíritos desencarnados de todos os estalões, seja lícito comparar os médios, tão somente médios, aos instrumentos de comunicação usados pelos homens no trato com os próprios homens. Médio de transporte. Vejamos o guindaste que opera por muitos estivadores. Tanto pode manejá-lo um chefe culto como um subordinado irresponsável. Médios falantes. Observemos o aparelho de gravação. O microfone que transmitiu mensagem edificante assinala com a mesma precisão um recado indesejável. Médiuns escreventes. Analisemos o apetrecho da escrita. O mesmo lápis que atendeu à feitura de um poema serve para a fixação de uma anedota infeliz. Médiuns sonâmbulos. Estudemos a hipnose. Na orientação de um paciente, tanto consegue estar um magnetizador digno que o sugestiona para a verdade, quanto outro de formação moral diferente que o induz à paródia. A força mediúnica, como acontece a energia elétrica, é neutra em si. A produção mediúnica resulta sempre das companhias espirituais a que o médium se afeiçoe. Evidentemente, o médium é chamado a garantir-se na sinceridade com que se conduzem, na abnegação com que se entrega aos trabalhos dos bons espíritos que, em nome do Senhor, se encarregam do bem de todos. Em tais condições, nada pode o médium temer em matéria de embustes, que todos aqueles que se consagram e se sacrificam pelo bem dos semelhantes jamais mistificam por se resguardarem na tranquilidade da consciência, convictos de que não lhes compete outra atitude senão a de perseverar no bem, acolhendo quaisquer embaraços por lições, a fim de aprenderem a servir ao bem com mais segurança, já que o merecimento do bem cabe ao Senhor e não a nós. Fácil reconhecer assim que não se carece tanto de ação da mediunidade no Espiritismo, mas em toda parte, qualquer pessoa, todos temos necessidades urgentes do Espiritismo na ação da mediunidade. Sempre bom a gente lembrar isso. Né? Mediunidade ela é neutra. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade de você, de alguma maneira, sentir os espíritos que estão, muitos deles, ao redor da gente. E cada um vai sentir de uma maneira. Vai ter gente que simplesmente vai começar a sentir o que o espírito sente, e aí sente aquela angústia, aquela tristeza, e vai no médico, o médico passa uma bateria de exames e no final vai receitar alguma coisa dizendo que você está estressado ou que pode estar tendo os princípios de depressão, e começa a te receitar um remédio, quando na verdade você está só captando o que o espírito que chegou do teu lado está sentindo. Vai ter uns que vai ver, outros vão ouvir, outros vão sentir a presença, cada um vai ter um jeito diferente. Agora, quando a gente entra no campo da mistificação, que é uma coisa normal ainda entre os seres humanos, e a mistificação, né, vamos colocar aqui, ó, não é somente você inventar uma coisa que você não viu, não é só isso, não. É também você aumentar, né? Ou então, vamos lá, mistificação, você achar que tudo que está vindo do outro lado está sendo especial. E aí o Emmanuel faz questão de pegar uma lição toda para mostrar para a gente, olha, se eu estou sendo apenas instrumento, do outro lado da vida estão milhões, bilhões de espíritos, aliás, na proporção de 3 a 5 para o número de encarnados. É muita gente mesmo. Né? E eles podem, a qualquer momento, estar influenciando a gente. A questão é a gente perceber o seguinte, o fato de você ser médium não vai ter uma importância tão grande, maior do que como você vai utilizar a tua mediunidade. Então ele vai falar médio de transporte, ó, um guindaste, um reboque, pode carregar qualquer tipo de veículo e pode ser manejado também por uma pessoa responsável, como também por uma pessoa irresponsável, como às vezes a gente recebe alguns vídeos aí de acidentes de trabalho da pessoa que um trator acabou virando e fez um montão de coisa errada também, vai depender de quem está manejando. Médios falantes, a mesma coisa, eu posso estar transmitindo uma coisa boa, como posso estar transmitindo uma mentira ou alguma coisa que vai causar pânico em muitas pessoas. Médios escreventes, ele vem falar para cada um tipo de médium, porque a mediunidade ele é muito variada, como a gente falou no estudo de 2, 3 dias atrás, né? O estudo o livro dos médios, ele vem catalogar de maneira
completa, é muito difícil você imaginar um tipo de mediunidade que não esteja ali, não tenha sido referido por Kardec. Mas muitas delas ficam apenas no campo da curiosidade, a gente decora os nomes, até que um dia a gente experimente alguma coisa ou conviva com alguém que experimente. Aí que você vai voltar lá, peraí, eu lembro que lá no Livro dos Médios tem aquele tipo de mediunidade. Aí você vai estudar melhor e você vai ver como é que eu faço para utilizar isso aqui melhor. E a melhor maneira de você utilizar a mediunidade sempre vai ser a de promover o bem-estar, promover o bem das pessoas que estão ao redor da gente. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Vamos pensar assim, quanto mais materializado eu sou, mais materialista eu sou, mais eu vou utilizar a mediunidade como barganha. Já que eu estou sentindo os espíritos e os outros não estão, eu quero ganhar com isso. E aí eu descubro, vamos colocar aqui, né, os problemas gravíssimos que a gente tem através disso, que a gente descobre através até do apostolado do Cristo, que é dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente. Você não deve jamais colocar preço em qualquer coisa envolvendo os espíritos, jamais. Isso pode trazer consequências muito graves. Depois disso, eu também não devo transmitir qualquer informação que chegue através de mim, não. Muitas das vezes, pelo menos eu vou falar aqui com relação a mim, aquela informação chega e eu entro em oração, em conversa com o meu anjo da guarda ou com o espírito que esteja do meu lado, através da oração, e falo para ele, por que vocês estão me dando essa informação? Eu posso ser útil a alguma coisa? Posso tentar fazer alguma coisa? E não vou nunca, vou dar o exemplo aqui então, tá? Chegou a informação de que alguém está prestes a descobrir o diagnóstico de uma doença. Tá aí. Eu não vou antecipar essa informação para a pessoa, porque eu posso fazer um estrago através daquilo que a gente chama psicossomático. Mas eu posso, ali de maneira discreta, um dia que tiver uma oportunidade de conversar, falar para ela que eu estou tendo alguns problemas de saúde, estou fazendo check-up, como é que está a saúde dela também, se ela está cuidando, será que ela... Aí, às vezes eu até sei que o problema da pessoa está, por exemplo, na diabetes, e eu vou jogar para mim, vou falar, poxa, eu também estou tendo que controlar açúcar, que a gente vai ficando idoso, né? A gente começa a dar umas dicas, ver se funciona, e se não funcionar e a pessoa realmente não tiver o controle, daqui a pouco a gente vai se colocar do lado dela para ajudar a pessoa, mas não para ficar deixando a pessoa desesperada e às vezes falando e às vezes até aumentando, trazendo coisas a mais. Esse aqui é o problema. Aí o que acontece? Os espíritos perdem a confiança na gente, os espíritos sérios, e tem espírito de tudo quanto é estirpe por aí. Quem vai chegar para o nosso lado? Vai ser aqueles que querem brincar, que não tem escrúpulo, que não tem senso, vão começar a chegar para o meu lado e vão começar a se utilizar disso. Então aquela pessoa que fica o tempo todo falando, eu tive um sonho com você, e eu acho que pode... Acho não, pelo amor de Deus. Vamos aprender uma coisa, em mediunidade não se acha. Quando se tem dúvida, se cala, procura estudar, ou então a gente tenta tirar a dúvida com uma fonte que pode realmente ajudar a gente. Vai conversar com um atendimento fraterno, com um médium que pode, de repente, trazer uma informação. A gente aqui no Rio de Janeiro tem lá o Receituário Mediúnico do Leon Denis, que é a nossa casa-mãe, né? A gente pega, vai lá no Leon Denis, aí você vai assistir uma reunião pública, antes de começar a reunião pública, você pega lá o receituário, que é um papel que você bota teu nome, endereço, faz uma pergunta para o plano espiritual, espera a resposta chegar no final da reunião, ou se não chegar no final da reunião, numa próxima reunião, que às vezes atrasa um pouquinho, mas eu vou buscar uma maneira de eu confirmar ou não, e pode acontecer, como já aconteceu muitas vezes, a gente faz a pergunta lá para eles, quando chega a resposta, falam, não levem em consideração, porque aquele era um espírito que estava brincando, e você vai ser joguete na mão de espírito que está brincando. A gente está tendo tantos casos de estelionato hoje por aí, que quando a gente cai, a gente fica se lamentando. Acho que não existe muito mais razão vindo do mundo espiritual para cá. Agora, aquela coisa, isso acontece para testar a gente mesmo. E ainda confio muito num texto escrito no capítulo Trabalhadores da Última Hora do Evangelho. Somente lobos caem em armadilha para lobos e o bom pastor saberá defender suas ovelhas. Se o teu coração realmente estiver voltado para fazer o bem, para a instrução dos homens, que é o objetivo principal da mediunidade, você vai se preservar sim, vai ser testado, mas vai se preservar de alguns encalços, de algumas quedas nesse campo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.